A Lágrima de Vidro, capítulo 12. Desembarcar foi uma experiência exaustiva, mas todos se apressavam a descer do navio, almejando conhecer os domínios do Senhor das Sombras. Muitas exclamações e risos podiam ser ouvidos, mas Grécia, a princesa do lugar, não estava satisfeita ou feliz por estar ali. Ela estava assustada com o que via. Uma densa escuridão pairava sobre aquele pedaço de terra subcontinental cercado por água. Qualquer pessoa poderia perceber o castelo sem dificuldade, mesmo estando à beira da ilha. Sua arquitetura negra e pouco iluminada, sombria, destacava-se. A presença de bicos pontiagudos era uma das principais características da construção. Os pés de Grécia afundavam a cada passo numa mistura perigosa de lama e areia, a barra de seu vestido ficando imunda e esfarrapada em poucos segundos. Ela se aproximou um pouco mais para investigar o restante da área. Novamente, Grécia reparou na abundante vegetação morta. Não havia árvores vivas, folhas ou flores. Nada parecia realmente vivo naquele lugar. Não havia beleza deslumbrante como dentro do navio. Não havia brisa com cheiro de grama úmida ou um mísero aroma floral. De tudo que brotava no chão, um amplo conjunto de árvores secas era a única coisa que parecia resistir à situação miserável do lugar. A fauna não era muito diferente. Havia sim animais vivos. Grécia começara a abrir um sorriso, esperando que as árvores estivessem secas temporariamente. Afinal, animais não vivem sem um ambiente propício. Mas logo seu sorriso morreu ao notar que tipo de animais ocupava o território de Drago. Havia centenas de raposas espalhadas pela superfície do lugar, parcialmente ocultas por troncos finos, mas visivelmente não eram raposas comuns. Seus olhos pareciam meio animalescos, meio humanos. Seus sorrisos eram amplos de uma forma que só poderia ser descrita como sinistra. Eram como caretas, repuxadas de orelha a orelha, e serviam somente para completar a estranheza das criaturas. Grécia estremeceu quando um par de olhos atormentados a encararam com interesse. Ela recuou um passo e mudou sua rota de exploração, aproveitando para pressionar o nariz que coçava pelo odor de lixo, decadência e podridão. O lugar fedia, mais que um chiqueiro abrigando 1000 dos porcos mais fedorentos. A ilha era cercada por poços de lama. Grécia andava com cuidado, temendo cair dos buracos fundos. De certo seria um acidente sem volta. Mesmo sem conseguir ver a profundidade dos poços cobertos por lama, ela sabia que um buraco um pouco fundo poderia afogá-la sem que ela tivesse sequer a oportunidade de gritar por socorro. E isso nem era o mais aterrorizante. Com uma exclamação abafada de surpresa, percebeu que dentro de cada poço havia alguém pálido, provavelmente um fantasma, alma, ou fosse o que fossem aquelas criaturas assombrosas. Em um dos poços, uma mulher vestida de noiva parecia prestes a desfalecer por completo. Era nítido que ela estava morrendo. Sua tez tinha uma cor esbranquiçada, ainda mais forte que a dos outros, e seus olhos oscilavam entre o aberto e o fechado, fitando-o além sem realmente ver coisa alguma. Sua cabeça tombava de um lado para o outro, e ela murmurava palavras incoerentes num tom tão baixo que um ouvido humano não poderia compreender. Reconheceu a mulher de vestes outrora brancas, sorrisos em forma de cumprimento e rápidos olhares já haviam sido trocados entre elas, quando ambas trabalhavam no palácio. Grécia lembrou que não a havia há meses, pois ela simplesmente desaparecera. Aproximou-se em silêncio, tentando chamar o mínimo possível de atenção, enquanto o desembarque ainda não estava completo. Caterine cochichou, sentindo os olhos encherem de lágrima ao notar a forma magricela e sem vida da mulher. O que faz aqui? A noiva levantou a cabeça com esforço, seus olhos piscando em confusão antes de focar em Grécia. Seu corpo estava quase completamente submerso em lama e vagarosamente afundava mais e mais. Então seus movimentos demoravam a se completar. Por fim, ela encarara a Grécia.
Grécia Lusnauer? Perguntou, demonstrando certo espanto. Como chegou até aqui? Grécia negou com a cabeça, feliz em ouvir a voz suave como sininhos. Não há tempo para isso, disse preocupada. O que houve com você? Talvez eu possa ajudar. A noiva deu um sorriso triste, embora seu olhar tenha sido pintado com pinceladas de ódio e mágoa. Não há o que fazer, Grécia. Estou no fundo do poço. Catherine franziu o senho para a piada irônica que acabara de fazer e soltou uma risada sem humor. Grécia torceu o nariz pela ironia da mulher, que tinha forças para debochar mesmo em suas precárias condições. Por favor, Catherine, retrucou Grécia, diga o que aconteceu. A noiva perdeu o sorriso que se encolheu num franzir de lábios. Seus olhos marejavam e logo ela começou a chorar, como se apenas estivesse esperando por alguém que perguntasse de sua situação com sincera preocupação para se debulhar em lágrimas. Grécia pensou que aquilo era bem compreensível, uma vez que todos os outros que estavam presos aos poços pareciam fatigados e doentes, cansados demais e atolados em seus próprios problemas para preocupar-se com outros que não eles mesmos. Sentindo uma lágrima de dor descer por sua face, Grécia notou que alguns corpos enlameados já haviam morrido. Vermes branqueteavam-se em sua carne apodrecida. Em pouco tempo poderia ser Caterine naquela mesma situação. Poderia ser Grécia. Com um estremecimento violento em seu corpo, a jovem virou-se para a mulher chorosa, que fungava baixinho para interromper o fluxo de lágrimas antes de começar a falar. Era o dia do meu casamento, começou, fechando os olhos, como que para se agarrar à boa lembrança. Eu estava esperando meu noivo chegar para celebrarmos nossas bodas, mas ele demorou e achei que tivesse desistido de mim, me abandonado. Então me sentei em um tronco velho que estava em frente à minha casa e, imersa em meus problemas, ouvi chegar. Grécia franziu o nariz em confusão. Olhando para trás, reparou que olhares de alguns passageiros caíam sobre ela. Então se sentou próximo a Caterine, sem se importar com a lama encharcando a parte de trás do seu vestido, tentando tornar-se invisível. Quem? Indagou. Quem apareceu, Caterine? Drágua. Grécia recuou, negando com a cabeça em incredulidade. Ela se abraçou, escondendo suas mãos trêmulas sob seus braços. Lambeu os lábios rachados, tentando umedecer a boca seca. O quê? Catherine não estava escutando. Viajara ao momento em que seu declínio havia começado, balançando a cabeça para si mesma. Eu estava com raiva do meu noivo por ter me deixado. Minha casa não era mais minha, era nossa, e as coisas dele já estavam lá, sussurrou, fungando. Ele não se importava mais comigo. Por certo havia me traído. Como ele podia fazer aquilo comigo? Como se atrevia a me humilhar daquela forma? Mas eu não precisava dele e iria provar. Catherine estremeceu, afundando mais alguns milímetros na lama. Ela não notou, continuando sua história com os olhos cegos para a Grécia e a ilha. Drago era extremamente sedutor, e em seus olhos cativaram os meus. Ele chegou de forma sutil, estava preocupado comigo e resolveu parar para prestar apoio. Disse, sua voz adquirindo um tom que misturava vergonha e raiva. Aproveitou minha fragilidade e me aqueceu com faíscas de prazer e segurança. Num primeiro momento, sua mão secou uma lágrima fugiona de seus olhos. Depois, seus dedos desceram mais e mais até que seu toque quente me fez desejá-lo. Oh, Catherine, sussurrou Grécia, sem poder acreditar. Não. Drágua me colocou sobre seu cavalo e disse que me levaria para longe, que eu não merecia ter um noivo como o meu, que merecia algo melhor. Ele disse que cuidaria de mim e que eu não deveria mais olhar para trás, debochou. Novas lágrimas escorreram pelo seu rosto quando ela negou com a cabeça. Mas quando nós estávamos a certa distância, por alguma razão, eu olhei para trás e vi meu noivo na rua em frente à nossa casa à minha procura. Havíamos nos desencontrado,
mas ele estava lá, parecendo preocupado por não me achar. O que aconteceu depois? Perguntou Grécia. Por que não voltou correndo para os braços do seu noivo? Catherine soluçava, tentando permanecer parada para não afundar mais enquanto olhava para Grécia. Que vergonha, Grécia! Eu o havia traído. Eu o havia abandonado, exclamou, seu rosto pálido, tingido pela dor e o arrependimento. Ele estava no lugar marcado e eu não estava lá. Ele me procurou, com certeza da forma que não fiz. Ele era tão bom para mim. Me deixei levar por um momento. Eu não era digna, não podia voltar. Ele não me receberia depois do que havia feito. Quando o silêncio cresceu entre elas, Grécia decidiu tomar a dianteira. Depois Drago a trouxe para cá? Perguntou Grécia, tentando desvendar a história. Não. Primeiro ele me levou para o seu navio, me tratou como uma nobre e me fez viver um sonho. Fez com que eu achasse que ter largado meu noivo fosse a melhor escolha da minha vida, disse, fazendo Grécia sentir um arrepio gelado. Mas então chegamos a esta ilha e ele se tornou um perverso medíocre. O quê? Perguntou Grécia, sua voz baixa. O que ele fez, Caterine? Seus toques apaixonados se transformaram em agressão e suas doces palavras se tornaram humilhação. Ele disse que estava enojado de mim. Vestiu-me com minhas roupas de noiva novamente e disse que era uma traidora. Ele me prendeu aqui, acusou a noiva, os olhos tristes adquirindo uma aparência raivosa. Não há como sair, Grécia. Uma vez no poço, a única coisa a se fazer é esperar pela morte e os vermes da terra. Drago é um tirano cruel. Fuja das atrocidades desta ilha. Grécia balançava a cabeça de um lado para o outro quando Caterina olhou para além do seu corpo, com um suspiro cansado, fechando os olhos. Por que está cochichando como uma flor maluca? Perguntou Kyra a Grécia, enquanto agachava-se ao seu lado, assustando-a. Kyra tinha uma sombra de humor nos lábios, apesar de seus olhos demonstrarem preocupação. Ela estava me contando como chegou aqui, respondeu Grécia, ao recuperar o fôlego, sem reparar no uso da palavra flor. Quem? A flor? Kyra deu uma gargalhada alta. Certo, acho que posso entender. Eu também tenho vontade de conversar com cada coisa que encontro, de tão bonito que tudo aqui é. Não é o lugar mais lindo em que já esteve? Ao perceber os suspiros de genuíno deleite de Kyra ao seu lado, Grécia olhou-a no fundo de seus olhos, notando algumas pequenas escamas que encobriam sua íris e pupila. Kyra, o que você vê? Indagou Grécia preocupada. Quer que eu descreva o lugar mais maravilhoso que existe? Kyra estava extasiada para o espanto de Grécia. Ela não pode nos ver, avisou Caterine, com um suspiro de resignação. Por que não? Escamas simplesmente nascem nos olhos de algumas pessoas. É como se fosse uma autodefesa que o cérebro cria para protegê-los de ver a podridão em que se encontram. No fundo, ela sabe, mas não consegue admitir. A imagem que ela vê destoa entre o belo e o ignóbil. É como se estivesse dentro de uma miragem. No início, eu também estava assim. Não sabia de todo esse seu zelo pelas plantas, disse Kyra, com ar brincalhão enquanto colocava-se de pé. Grécia deu um sorriso amarelo sem saber o que dizer. Venha, Grécia, chamou Kyra, vamos explorar. Olhando para a noiva, vendo-a novamente em seu transe, Grécia assentiu e se colocou de pé. Antes de continuar, o Senhor das Sombras se fez ouvir. Esta noite festejaremos a chegada da minha adorada filha, a princesa Grécia Luz-Noure, a minha amada ilha. A maioria das pessoas respondeu seu anúncio com palmas e júbilo, mas uma pequena parcela parecia perdida e aterrorizada. Alguns a passos lentos, outros apressados. Todos pegavam as malas desembarcadas e se dirigiam ao castelo, a fim de organizar seus pertences no quarto que lhes seria disposto. Não havia tempo a perder. Drágua exigia a presença de todos nos festejos da primeira noite na Ilha do Dragão. Grécia só podia torcer para sobreviver àquilo. Augustus, podemos conversar por alguns instantes? Perguntou Charlotte. É importante?
Perguntou sem parar seu trabalho para olhar a jovem. Preciso ajudar a terminar com o desembarque. Sim, é importante. Augustus deixou transparecer certo incômodo ao abrir um sorriso forçado quando se virou para encará-la diretamente. Seja breve, sim? Que lugar terrível é esse? Perguntou Charlotte, o nariz franzido pelo cheiro repulsivo. Se é apenas isso, Charlotte, devo dizer que preciso voltar para minhas obrigações, rebateu, soltando um suspiro de irritação. Faço parte da tripulação e não tenho tempo para conversa furada. Sim, desculpe, apressou-se ela ao ver o mau humor do homem. Mas não é apenas isso. Ao notar a nítida impaciência estampada no rosto de Augustus, Charlotte, também irritada, mas ainda mais preocupada com sua resposta, continuou a falar, esperando estar errada sobre seus pensamentos. Quando veio até mim pela primeira vez na Rua do Comércio, veio porque se interessou por mim ou apenas porque suas ordens eram trazer Grécia para o rei Drágua? Charlotte estava de braços cruzados. Augustus, vendo que não precisava mais fazer joguinhos, virou-se para ela com uma caranca que não fez esforço para ocultar. Eu as observei por dias antes de fazer um movimento, disse, apoiando-se num dos apoios da ponte móvel, que abria caminho do navio à ilha. Grécia não conversava com os homens, mesmo com as muitas tentativas de alguns ricos tentando comprá-la com presentes. Ela nunca cedeu. Augustus ergueu um pedaço de pano para limpar a testa suada, ignorando a expressão de Charlotte. Você, porém, lançava sorrisos calorosos a qualquer um que aparentasse ter um bolso recheado, desesperada por uma migalha de atenção, por alguém que a cobrisse de joias. E, inclinando-se para ela, ele aproximou seus lábios para sussurrar com escárnio. Você era um caminho fácil. O quê? Indignou-se, fazendo Augusto soltar uma risada vazia. Não sabia se Grécia a acompanharia, mas era a minha melhor visão de sucesso, prosseguiu. E ela a seguiu. Grécia é generosa, mas tola por jogar sua generosidade para uma garotinha mimada e ingrata feita você. Quero dizer então que o que eu tinha com você foi muito útil até aqui, concluiu Augusto, sem se importar em amenizar as palavras. Está terminando comigo, Augustus. Lágrimas ofendidas lavaram os pequenos olhos de Charlotte. O brilho que havia em sua face várias semanas antes, quando ainda não o tinha conhecido, havia muito se fora. Nunca começamos algo verdadeiro para que possamos terminar, senhorita Spiltford, zombou, fazendo questão de usar o tratamento formal, ao menos não de minha parte. Com isso, deu as costas a ela. Charlotte estava devastada. Havia perdido os pais tragicamente, envenenara toda e qualquer investida de uma amizade com Grécia por cultivar ciúme e inveja que a garota nunca fizera nada para conquistar. E ali descobrira que havia sido usada como uma luva nas mãos daquele por quem pensara estar apaixonada. Pior que tudo aquilo era que ela havia encurralado a si mesma no lugar mais sombrio e longe de casa em que já estivera, em meio a uma podridão que jamais imaginara existir. Nunca havia se sentido tão só em toda a sua vida.